Sabemos que recentemente foi lançada a série do Falcão junto com o Soldado Invernal. Somos parceiros, colegas de trabalho, não necessariamente como uma equipe. E com isso surgiram muitas dúvidas sobre a origem do herói Falcão, pois o que nos é apresentado ao longo dos filmes é algo bem raso, sabe? Então pensando nisso, trouxe pra vocês a história completa do herói. E eu já vou avisando, ela é um pouquinho longa, então pega uma pipoca e um refri, acha um lugar confortável e bora lá. Ah, lembrando que a história completa se passa nos quadrinhos, tá certo? Então não estranhe alguns detalhes que aparecerão aqui. mas a gente tá bem na fita. Samuel Thomas Wilson nasceu e cresceu no Harlem, em Nova York. Ele era filho de Darlene e Paul Wilson, um pastor proeminente, e ele era o caçula de 3 irmãos, sendo a mais velha chamada Sarah e um irmão do meio chamado Gideon. Apesar de ter uma família amorosa, Sam cresceu em meio à violência, e logo cedo ele acabou perdendo seu pai, que foi morto enquanto tentava apartar uma briga em seu bairro. E poucos anos mais tarde, sua mãe seria assassinada por um assaltante qualquer, enquanto tentava proteger os seus filhos a poucas quadras de sua casa. Ao longo dos anos, Sam se esforçou ao máximo para fazer a coisa certa e não se envolver em crimes ou algo do tipo. Ele se tornou um membro importante da comunidade, com trabalhos sociais e voluntários, sabe? Sam era um homem bom, pessoal. No entanto, durante algum tempo, sem mesmo saber, Sam foi manipulado pelo Caveira Vermelha, aquele que aparece lá em Capitão América, sabe? Que montava um plano para destruir o Capitão América, inclusive, de uma vez por todas. Usando o cubo cósmico, o Caveira Vermelha alterou as memórias de Sam. E tem mais. Como se não bastasse, também alterou a personalidade de Sam, criando uma versão na qual ele era consumido pela dor, tristeza e pela fúria da perda dos pais e se tornava um criminoso, membro da máfia de Harlem, conhecido como Snap Wilson. Essa versão ficaria adormecida dentro dele, para ser revelada quando o Caveira julgasse oportuno, sabe? Uma vez que essa personalidade estava escondida, Sam acreditava ter chegado ao Caribe após ser contratado para ser falcoeiro, junto com Asa Vermelha, o falcão que ele adquiriu em uma viagem ao Rio de Janeiro. Lembrando que o elo mental entre os dois também foi criado pela manipulação do Caveira Vermelha. Então, logo Sam e Steve formaram uma aliança para combater o crime. Porém, alguns meses mais tarde, o Caveira Vermelha colocaria seu plano em ação, fazendo com que Sam revertesse para aquela personalidade do mafioso criminoso Snap Wilson e assim traísse o Capitão América. Felizmente, Steve conseguiu trazer Sam de volta à realidade e os dois se juntaram e acabaram derrotando o Caveira. O Caveira Vermelha escolheu manipular Sam, pois viu nele o aliado ideal para Steve Rogers. Na visão do vilão, Sam era um homem negro, leal e bondoso, ou seja, tudo aquilo que ele detestava, mas sabia que seria exaltado pelos ideais do Capitão América, e ele não estava errado, pois Steve de fato viu Sam um aliado. De modo que os dois formaram uma dupla por muitos anos, cara. E a partir daí, a revista do Capitão não seria mais chamada apenas de Capitão América, mas sim de Capitão América e o Falcão. Apesar de ter adotado o nome de Falcão, os primeiros uniformes do Sam não tinham asas e era bem simples. E olha que top, mesmo sem as asas de vibrânio, com um uniforme completamente simples, derrotaram Caveira Vermelha. E isso é bem interessante, porque nos mostra que Sam é realmente um cara especial e forte que não depende das asas. Mas enfim, as asas vieram um pouco mais tarde, quando o Pantera Negra ajudou o herói a fazer alguns upgrades no seu equipamento. Com asas de vibrânio, o Falcão ganharia os céus, pois poderia realmente voar. Sam trabalhou duro para ser um herói no Harlem, cuidando do lugar onde nasceu e próximo à comunidade. Após algum tempo na carreira heróica, Sam seria convidado por Nick Fury para trabalhar com a SHIELD, como líder de uma super equipe da organização, sabe? Algum tempo depois, Sam seria convidado para integrar os Vingadores, mas essa passagem não duraria muito tempo. Na verdade, o governo estimulou a entrada do Falcão no grupo não porque acreditava nele, que ele merecia, sabe?
mas para cumprir uma espécie de cota racial, como um símbolo. Essa situação toda incomodava muito Sam, que deixou a equipe na primeira oportunidade que teve. Mais tarde, Sam voltaria aos Vingadores, dessa vez a convite do Capitão América, e durante esse ato, ele continuaria ajudando a equipe quando fosse necessário, mas apenas pela sua consideração com Steve Rogers, já que os dois eram muito amigos. Ao longo dos anos, ele sempre esteve presente nas grandes sagas da Marvel e participou de diversas formações dos Vingadores, mas muitas das vezes como coadjuvante. Após a Guerra Civil, quando Steve Rogers morre, o manto do Capitão América passaria para Buck Barnes, que recebe todo o suporte do Falcão, e os dois formam uma dupla por algum tempo. No entanto, alguns anos mais tarde, chegaria a vez de Sam assumir o manto, algo que já havia acontecido em uma edição em 1999. Isso ocorreu quando uma série de eventos fizeram com que Steve Rogers perdesse o soro do super soldado, aquele que lhe concedia juventude e força sobre-humana, lembra? De modo que ele escolheu Sam Wilson para manter vivo o símbolo do Capitão América, e assim Sam se tornaria o Capitão América Falcão. Essa é uma fase onde as histórias do Falcão começam a abordar problemas reais, como racismo, xenofobia e violência policial. Além disso, para muitos fãs, essa fase do Capitão América Falcão é um dos arcos que melhor explora os ideais do Capitão América, que são justiça, igualdade e liberdade. Nessa época, Sam também se tornou líder de uma nova equipe dos Vingadores, mas não demorou muito até que Steve Rogers recuperasse a forma original e Sam Wilson voltasse a ser o Falcão, mas agora um personagem com muito mais peso e profundidade. A história do Falcão é realmente boa e merecia mais atenção nas telinhas, né? O que vocês acham? Enfim, energizados, espero que vocês tenham gostado da história de nosso herói Falcão, né? De ter conhecido um pouquinho aí do lado dele. E para não perder outras histórias de outros personagens importantes e que não recebem tanta atenção em sua história como a dele, se inscreva no canal, teremos vídeos novos toda semana, fechou? Eu sou o Rafael, você está no Energizado, um abraço e tchau!